Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 20 de abril de 2025, estamos iniciando mais um culto, com a graça do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, que o Senhor leva cativo nossos pensamentos, que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Sim, ó Deus, na autoridade que me deste dos altos céus, faço cair por terra toda interferência dos homens, toda tentativa de interferência dos homens, toda tentativa de interferência das trevas, de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto chegar aqui, que o Senhor quer que chegue. Que não haja nenhum problema técnico, que não haja nenhuma dispersão, que não haja nenhum tipo de problema. Sim, ó Deus, também, ó Pai, toda a direção do que eu hei de falar, ó Deus, que seja na Tua direção. Em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo, és muito bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar orando. Faça a tua oração e tua petição. O Senhor está ouvindo. Primeira petição, vamos estar colocando o Alex, para que ele volte ao caminho do Senhor, para que ele venha alcançar a libertação da qual ele precisa, da qual ele almeja. O desejo ardente dele é isso, que o Senhor possa estar contemplando a Deus e agindo na vida dele. Deus e Pai, coloca o pensamento dessa que está formando agora em pensamento. Sim, ó Deus, cada uma petição que está sendo feita no pensamento agora. Coloca cada um dos pedidos que está aqui na mão direita. Em especial, coloca o Alex em Tua presença, Senhor. Tenha, ó Deus, experiência profunda com ele. Sim, ó Deus, permite que ele possa ficar livre, ó Pai, de todo vício, todo pecado, e livremente servir ao Senhor. Coloca cada pedido de oração que está nessa caixinha que não foi respondido. Ai, Senhor, opera, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que nós vamos estar trazendo hoje chama Os Desígnios de Deus. Eu e minha esposa estávamos assistindo um vídeo e Deus me frisou algo especial. E a partir daí Deus começou a me mostrar algumas coisas e Ele começou a definir muito bem. Só que eu pensei que eu iria ter que demorar uns 3 cultos, né? Distribuidamente, já fiz isso outras vezes. Mas Ele foi mostrando que não. Tem condições e com a graça do Senhor nós vamos estar trazendo. Desígnio de Deus. Eu coloquei assim, existem propósitos de Deus que são imutáveis e Ele faz de tudo para que se cumpra. A maioria dos propósitos de Deus tem o se. Se fizer isso, se fizer aquilo, mas algumas coisas que partem dele. Não depende de nós, não depende da circunstância e nem da época. Ele estabeleceu, é um desígnio que é imutável. Aí, por causa disso, algumas pessoas dizem o seguinte, assim, que Deus escreve torto, escreve certo por linhas tortas. Aí eu coloquei assim, mas olhando no todo, olhando com uma visão mais ampla e não apenas a situação estranha, a linha nunca ficou torta, pois Deus cuida para endireitar o que tende a ficar torto. Algo está começando a ir para o lado torto, está fugindo do desígnio de Deus, Deus faz de tudo para consertar. Até mesmo quando você, naquele momento que Ele faz para consertar, e você olha e pensa assim, não,
Ele está escrevendo de maneira torta. Ele está fugindo dos princípios. Ele está fazendo algo estranho. Não. Se você for olhar no âmbito geral, não entortou. Pelo contrário, antes de entortar, ele procurou endireitar. Por quê? Porque é um desígnio. Ele não quer que fuja daquele propósito. Aí eu coloquei que a genealogia de Jesus é um grande exemplo dos desígnios imutáveis de Deus. Aí nós vamos lá em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. É algo interessante. Nós não vamos ler toda a genealogia, mas é bom, você pode dar uma lida. Principalmente esses nomes que eu vou citar aqui, eu não vou na genealogia para poder mostrar. Todo mundo é inteligente, é só ele dar uma analisada. Paulo elogiou demais os irmãos de Bereia, porque nem tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, os irmãos eram na escritura para tirar dúvida. Então seria bom se fazer o mesmo. Mas aqui eu vou chegar na genealogia de Jesus só para entrar no detalhe. A genealogia de Jesus, ela começa lá em Adão. Olha para vocês verem aqui, Gênesis capítulo 14, não, Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, 3, né? 3, capítulo 3, versículo 38, diz assim: Cainã gerou a Enos. Enos gerou, Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. Como é que o senhor fala? Mesma coisa? Filho, né? Filho, está bem claro nisso. Filho de Adão. E o Adão, lógico que ele era filho de Deus. Agora, só para vocês terem uma noção, que quando você entra nesse detalhe de que a genealogia aqui em Lucas começa lá em Adão, você vê que este propósito, esse desígnio de Deus, de Adão até a chegada de Jesus, ela teve 3 desígnios de diretrizes, 3 promessas. Teve 3 diretrizes. Uma delas está em Gênesis capítulo 3. A primeira diretriz, quando começou ali a formar a genealogia, que começou em Adão, houve uma situação delicada. A primeira diretriz que aconteceu foi quando Deus trouxe uma punição para a serpente. A interferência da serpente provocou uma necessidade do Senhor mexer nessa diretriz. A necessidade da existência do Messias, a necessidade da chegada de Jesus, ela aconteceu aqui. Logo no início, apareceu uma necessidade por causa da interferência da serpente. E nessa necessidade da chegada do Messias, o Senhor colocou algo interessante que fala o seguinte, Gênesis 3, 14 e 15, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Todos os dias comerá pó. Serpente não come pó. Serpente tem várias, tem umas que comem vegetal, come animal. Mas quando fala come pó aqui, está levando figuradamente uma batalha espiritual. Todas as vezes que as pessoas estão pecando, todas as vezes que as pessoas fogem da presença de Deus,
é o alimento para a serpente. E lá em Apocalipse fala que essa serpente, a antiga serpente, se transformou num dragão, de tanto comer nesse sentido. Outra coisa interessante aqui é que fala da briga, da oposição entre a tua descendência e o seu descendente. Não fala tua descendência e outra descendente, não. A tua descendência da serpente, essa obra que ela criou, iria ter uma briga. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Tu é quem? A serpente. Vai ferir o calcanhar de quem? Do descendente. E esse descendente irá o quê? Pisar na cabeça da serpente. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Logo no início que houve uma ruptura, que o homem saiu do Éden, e houve a necessidade do homem voltar para o Éden, o homem só iria voltar para o Éden através do Messias, foi levantada uma profecia, logo no início. Tá, vai haver uma separação aqui agora. Parece que a coisa vai ficar torta para voltar endireitando, porque no momento certo, que você dá uma bocanhada no calcanhar do descendente, ele vai te pisar a cabeça. Isso aconteceu. Na hora que a serpente colocou Jesus na cruz, ela deu uma bocanhada no calcanhar. Na hora que Jesus ressuscitou, ele esmagou a cabeça da serpente. Isso é uma profecia que demorou esse tempo todo para se cumprir. Outra profecia que aconteceu está aqui em Gênesis, capítulo 13. Uma profecia de que iria ser muito numerosa essa genealogia. Ela não ia parar simplesmente em Jesus. Ela iria continuar, iria ser grande. Na promessa que o Senhor fez a Abraão. Olha o que ele fala, 13:16. 13, versículo 16. Ele fala para Abraão assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Uma passagem fala a areia do mar, as estrelas do céu, mas não existe algo mais incontável que o pó da terra. O que significa isso? O primeiro filho, o primogênito de Abraão, foi Ismael. De Ismael veio o quê? O islamismo. O segundo filho de Abraão foi Isaac. De Isaac veio o quê? O judaísmo, os judeus. E tempos depois, muito tempo depois, através de Jesus veio o quê? O cristianismo. E a palavra de Deus é incrível, que concentrou ali em Jerusalém essas três maiores religiões mundiais. O Islã, o judaísmo e o cristianismo, está ali tudo concentrado ali no Oriente Médio, ali em Jerusalém. O budismo está para lá, mas as maiores estão ali. Essas maiores religiões, todas partiram de Abraão. Aí pode falar que é a areia do mar, pode falar que é o céu, porque todos são descendentes de Abraão. Mas pode ser contado. É só você pegar ali e fazer usar o computador e fazer algo assim, uma contagem, você pode contar algo aproximadamente. Mas o que é incontável é que Jesus, através do ato da cruz, ele tornou incontável os filhos de Abraão. Porque através de Jesus, não apenas pessoas dentro do islamismo, não há pessoas dentro do cristianismo, não apenas pessoas dentro do judaísmo,
como pessoa dentro do budismo, dentro de todas e qualquer religião, em qualquer parte do mundo, podem se tornar filhos de Abraão. Olha para vocês verem que não é mentira. Está aqui sobre o filho de Abraão, Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 4. Aí aqui se tornou incontável os filhos de Abraão. Romanos, capítulo 4. Versículo 16. É meio complexo isso aqui, depois pode ler com mais tranquilidade. Procurei um versículo que mais aproximasse a síntese. Mas aqui Abraão, o título meu é Abraão justificado pela fé. O seu é qual, Elias? O título 4. Abraão justificado pela fé. E 4,16 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Pela lei, os judeus descendentes de Abraão. Pela lei, o Islã, lá em Isaac e Ismael, descendeu de Abraão. Mas todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, entram pela fé. A mesma fé que fez com que Abraão se tornasse pai da fé. Ele se tornasse pai daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Com isso, essa profecia, ela se realizou. Incontável a descendência. Por quê? Porque com o ato de Jesus fez com que multidões infinitas entrassem. Outro também diretriz dessa genealogia de Jesus, ela está aqui, de que iria ser para sempre. Olha aqui em 2 Samuel. Isso é muito incrível. 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 7. Olha como que é incrível. 2 Samuel 7. Quando Deus estabelece o primeiro rei, Saul, e normalmente todas as nações, o filho primogênito é o sucessor daquele rei. A não ser quando tem rebelião, quando tem trapaça, quando tem qualquer coisa que atrapalhe, mas a tendência é essa. Só que Saul, o que ele fez? Ele não obedeceu a Deus. E Deus tirou a dinastia dele, da família dele, e passou para Davi. Aí tem um momento que Deus fala para Davi o seguinte, assim, olha, se o seu filho, se o seu descendente, que vai estar no trono, ele pecar, eu vou dar uma disciplina nele, mas não vou tirar o trono da sua dinastia. Daqui para frente, todos os seus descendentes irão subir ao trono. Houve um momento que teve uma confusão, 2 reinos. Olha para você ver aqui. O que ele fala aqui? O reino que permaneceu a dinastia foi o reino de Judá. O dividido que é Israel foi uma confusão terrível. Mas depois voltou a unir de novo. Ele fala aqui para Davi aqui, 7, versículos 15 a 17. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti.
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes? Isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Isso se tornou uma instrução para todos os homens. Davi fala assim: o Senhor estabeleceu a minha descendência para tempos distantes, não, infinito. Não é tempos distantes. Davi aqui não conseguiu ter uma noção de que ele estava falando. Quando ele falou para sempre, é para sempre. Foi uma lei imutável, foi um desígnio que o Senhor colocou, que não muda. Logo depois de Davi veio Salomão, depois veio o filho de Salomão, depois veio outro, depois veio outro. O povo foi levado cativo, continuou. Aí você fala assim, mas como é que é para sempre? É porque Jesus, ele veio da descendência de Abraão, que veio da descendência de Davi. E na hora que Jesus sobe no trono, o trono de Jesus é eterno. Hoje você pode, de repente, não encontrar nenhum descendente de Davi ali em Jerusalém. Mas essa descendência de reinado, ela se tornou eterna porque ela se firmou em Jesus. Concentrou em Jesus. E Jesus assumiu o papel de rei eterno. É lindo. 3 diretrizes imutáveis. Uma delas, que o descendente, o Messias, pisaria na cabeça da serpente. A segunda imutável, que seria inumerável, incontável esse descendente. E a terceira imutável, que seria uma descendência real de reis, rainhas, e uma descendência que ela seria o quê? Eterna. O Senhor é o nosso grande rei, e nós somos o seu súdito, mas ele nos faz sentar justamente com ele. Nós somos sacerdócio real. Olha para vocês verem aqui outra coisa interessante. Dentro dessa genealogia linda, teve pessoas que não entraram nela devido ao pecado. O primeiro dele, lá em Gênesis capítulo 4, devido ao pecado, tinha o direito de entrar, porque era sempre o quê? O primogênito. Mas teve alguns que não entraram por causa do pecado. Está aqui Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 11. Disse o Senhor a Caim: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. És agora, pois, maldito por toda a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Ele tinha um direito natural de entrar aqui, mas você vai olhar lá na genealogia que Caim não entra. Quem entra é um filho que iria nascer depois, Sete. Então, o que era natural para Caim, deixou porque ele pecou. Outro, nós vamos aqui, versículo 49, capítulo 49. Não entrou na genealogia de Jesus porque pecou. Está aqui. 49, versículo 3.
Quem tinha direito a entrar na genealogia de Jesus por natureza? Gênesis. Era Rúben. Gênesis 49. Rúben era o filho primogênito de Jacó. E o primogênito sempre tinha o direito de herdar e entrar na genealogia de Jesus. Mas aqui não entrou. Fala o seguinte aqui. Rúben, versículo 3. 49, versículo 3. Gênesis. Rúben. Aqui, ó. Vamos lá. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia. Não serás o mais excelente, porque subiste no leito do teu pai e o profanastes. Subiste à minha cama, porque ele deitou com uma das esposas de Jacó, ele foi destituído de receber o direito. E depois veio quem? Qual que vem depois de Judá? Vem Simeão e Levi. Não puderam também entrar, porque diz o seguinte no versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Como o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataste os homens, e na sua vontade perversa já retaram tolos. Estava ali acontecendo uma situação que uma das filhas de Jacó foi violentada por um filho de um rei muito poderoso. Jacó estava resolvendo a situação de uma maneira diplomática. Esses dois filhos, que eram irmãos de pai e mãe da mulher que foi violentada, foi lá e matou todo o povo, todos os homens, e sequestrou as mulheres. Escondido, traindo a diretriz do pai dele. Perdeu o direito. Quem é que vem logo depois? Judá. E o interessante é que na genealogia aqui, nós não vamos ler, quando chega no versículo 8, fala um estudo muito grande das bênçãos sobre Judá. Mas também, quando você vai lá no 22, fala sobre José. José, mesmo ele sendo governador de todo o Egito, e por isso governador de toda a terra, porque todo o velho mapa, toda a estrutura de sociedade da época dependia do Egito, aí José se tornou de todo, ele não entrou na genealogia. Por que ele não entrou na genealogia? Porque ele não era primogênito. Por que todos os outros pecaram? Todos eles venderam José, todos eles fizeram sacanagem com José, mas não atribuiu-se o pecado deles terem vendido. Esse pecado não impediu dos outros irmãos terem o direito à primogenitura. Rubem sim, porque ele fez algo grave. Levi e Simeão sim, porque fez algo grave. Mas o ato dos irmãos vender Jesus era um desígnio de Deus, era um propósito de Deus, de através de Jesus, não de vender José, era um propósito de Deus. Por quê? Porque através deste ato, José iria proteger a genealogia de Jesus. Todo mundo ia morrer porque a fome era terrível. O que aconteceu? José levou o povo para lá e a genealogia de Jesus continuou. Por isso, então, Judá e os outros não atribuiu. Mas mais ainda, Judá teve o direito de ser o primogênito e ter o nome dele ali na genealogia de Jesus. Quem teve a ideia de vender Jesus foi Judá. E a Bíblia não fala aqui explicitamente não, mas mostra, no entre linhas, que o motivo que Judá teve de ter a ideia de vender Jesus, não era José, não era por maldade. Ele estava procurando uma maneira de evitar que os irmãos matassem José. José estava lá no poço.
Rubem, que era o primogênito, que é o que manda a chuva, que é o que mandava, saiu para ver se conseguia uma corda, alguma coisa para tirar José. E uma briga entre eles ia acontecer. Iria haver morte, por quê? Porque Rubem ia tentar tirar José, iria ter briga com os amigos, os irmãos. Ou, antes de Rubem chegar, os irmãos matariam José. Aí qual que é a ideia criativa que Judá teve? Vamos vender. Então quando ele falou vamos vender, ele não falou com a ideia de... Não, ele falou com a ideia de preservar a vida de José. E não sabia que ele estava preservando a vida não só de José, mas de toda a dinastia a genealogia de Jesus. Porque ao irem para o Egito e José está lá, houve o que houve. É lindo quando você vê a genealogia de Jesus. Conta coisas incríveis. Outro também que não pôde entrar na genealogia de Jesus. Gênesis 38, volta um pouquinho. Foi esse aqui que foi o tema que estava sendo falado no vídeo e que Deus começou a me mostrar coisas infinitas. Filho de Judá. Como Judá entrou na genealogia, o primogênito dele teria direito. Quem era o primogênito era Mas olha aqui o que diz 7 sobre 38, 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Vamos até aí. Quando fala de Onã, ele não ia ter direito da primogenitura. Por que o outro filho morreu? Porque ele não quis dar filho para trazer o quê? Para que a descendência de fosse firmada. Olha como é que é uma coisa doida. Deus negou a entrada de Mas o filho de que viesse do irmão dele, iria levar o nome de para entrar na primogenitura. Quer dizer, morreu. Aí o que aconteceu? No 8, então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendentes a teu irmão, porque esse iria entrar na genealogia. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido como seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. O próprio Senhor matou o próprio Senhor matou Onã. Por quê? Porque nenhum dos dois fez algo. E o que eles fizeram foi terrível perante a Deus. Não tiveram nome. Onã não ia ter o nome lá. Mesmo que ele casasse, o filho dele iria ter, mas Onã não. Ia entrar assim, fulano de tal, filho de Aí o nome de ia entrar aqui sutilmente. Aí o que Deus procurou providencialmente fazer? Eliminar até mesmo essa possibilidade. Por quê? Porque tanto Onã morreu como De quem que ele foi ter filho para criar descendência? Da nora, com o sogro, que é o próprio Judá. Algo que aparentemente esquisito. Olha para vocês verem aqui agora, pessoas que rejeitaram entrar na genealogia de Jesus. Não quiseram entrar. Olha para vocês verem em pessoas que rejeitaram... eu vou colocar os dois ao mesmo tempo. Pessoas que rejeitaram entrar na genealogia de Jesus e pessoas que lutaram para entrar. Olha para você ver, teve os que não quiseram entrar e teve os que lutaram para entrar na genealogia de Jesus. Incrível. Aqui nós vamos ver nós vamos voltar aqui de novo, vamos ver o primeiro deles, lá no capítulo 25. Pode deixar marcado que eu não vou voltar aí agora. Eu quero dar uma sequência lógica para o fato.
Por isso nós vamos no 25 e depois eu vou voltar aí. No capítulo 25 aconteceu algo interessante, que apareceu alguém que negou entrar na genealogia de Jesus e apareceu alguém que lutou para entrar. Esaú e Jacó. Resumindo, você pode ver a história depois, está aqui. Gênesis 25, 33. Diz o seguinte. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele vendeu. Na hora que ele comeu, ele passou o direito de primogenitura para Jacó. Esaú, ele se tornou abominável para Deus, e toda a descendência de Esaú se tornou abominável para Deus. Por quê? Porque ele rejeitou entrar na genealogia de Jesus. Mas as pessoas só pensam nesse lado. Mas vocês já pensaram em Jacó? Por que Jacó, desde a infância, lutou para ter esse direito de primogenitura? Não era direito dele. Ele não era primogênito. Então aqui você vê dois tipos de pessoas. Um rejeitou, nem cita o nome de Esaú na genealogia de Jesus. Mas o outro passou a infância todinha querendo o quê? Possuir essa genealogia. Lá em Romanos fala que a oliveira brava, que são os judeus, foram arrancados para que entrasse a oliveira. A oliveira verdadeira foi arrancada para que entrasse a oliveira brava. A oliveira verdadeira são os judeus, para que entrasse nós, os que aceitamos Jesus, os que se tornaram filhos de Abraão pela fé, enxertamos nessa genealogia, nessa árvore, como oliveira brava. A árvore da genealogia de Jesus, nós fomos enxertados. Nós, de certa maneira, nós lutamos para poder entrar e fazer parte dessa árvore. É lindo. E Jacó aqui da mesma forma. Jacó passou a vida inteira dele lutando para poder ter o direito de primogenitura, sendo que ele não tinha, e conseguiu. Esaú deu para ele esse direito, vendeu para ele, pior que nem deu, vendeu para ele esse direito. Outro também que entrou na genealogia de Jesus também, que é incrível, vamos voltar lá em Gênesis 38. Quando Jacó, ele tem relação sexual com Tamar, Tamar de uma forma muito astuta, enganou Jacó, e com isso ela suscitou, enganou Judá, e com isso ela suscitou descendente e continuou a linhagem, continuou a genealogia de Jesus, que a genealogia de Jesus não podia interromper. O que ia acontecer? Iria ficar interrompido. Aí ele deitou com um sogro, sem o sogro saber. Algo que parece esquisito, parece que é uma linha torta, mas não. Aí o que aconteceu? Nasceu 2 filhos. Olha aqui para você ver, Gênesis 38, 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no ventre. Ao nascer, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio escarlate e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ela a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste e saíste? E chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e lhe chamaram Zera. Encarnado. Hã? Escarlate. Encarnado. Lhe saiu Zera. Zera não foi o primogênito. Quem foi o primogênito foi quem? Foi Pérez. Lá na genealogia de Jesus, quem é que é o descendente? Pérez. Mas não fala na genealogia de Jesus nome de irmãos. Na genealogia de Jesus só fala o nome dos primogênitos, com exceção desse. Fala o nome da mãe deles e fala: ela gerou Pérez e Zera. Essa atitude de Zera, de levar a mão e querer sair primeiro, deu para ele o direito de entrar com o nome dele.
ali na genealogia, mesmo não sendo primogênito. E da primeira vez aparece 2 irmãos na genealogia. Incrível. Vai aparecer outros irmãos também, mas de maneira diferente e não juntos. Mas o interessante aqui é que ao fazer isso mostra que Zera, de uma maneira igual Jacó, lá no ventre, estava lutando para poder tomar a primogenitude do irmão. Quando ele foi na frente, que ele colocou a mão na frente para sair, ele estava querendo de tudo que tem jeito de ser o primeiro, que é o que aconteceu com nós. Nós, como Oliveira Brava, nós fomos enxertados na genealogia de Jesus e nós entramos de uma forma forçada. Jesus falou que para poder entrar nessa genealogia nós temos que tomar com força. Assim disse Jesus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer luta. E todos aqueles que entram no reino se esforçam para entrar. Aqui acontece o que aconteceu com Jacó, ele se esforçou para entrar. Aqui acontece o que aconteceu com Zera. Zera lá no útero da mãe. Ele lutou para pôr o braço primeiro para ser o primeiro. E com isso, o Senhor contemplou essa atitude e colocou o nome dos 2. Lindo! Outra coisa que mostra também na genealogia de Jesus é que mulher não é contado. Quando houve a multiplicação dos pães, fala que foram tantos homens, fora mulheres e crianças. Na história judaica, a mulher não é contada. Quando fazia o censo quem era contado era o homem. Quando Maria e José foi para fazer o censo, só José que foi levantar o censo, Maria não. Porque o censo não contava. Contava quem? Homens. Mas entrou 5 mulheres na genealogia de Jesus. A primeira delas foi quem? Foi essa aqui. Foi a primeira pessoa que inaugurou na genealogia de Jesus, foi essa mulher, Tamar. A atitude dela, de uma maneira, entre aspas, estranha, parece que foi com linhas tortas, ela enganar o sogro, deitar com ele, ter filho, deu a ela o direito de entrar na genealogia de Jesus. Fala mulher, Tamar, que gerou esses 2 filhos. A outra mulher, Ruth, está lá em Josué. Ruth é outra mulher, a segunda que entrou na genealogia de Jesus. Ela não tinha direito de entrar. Mas aqui diz, Josué, capítulo 6. Vou ter que acelerar um pouquinho. Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23. Moisés falou para os homens. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entre na casa da mulher prostituta e tire ela de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Retiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. E acamparam fora do arraial de Israel. Todo o povo ali em Jericó morreu. Mas Raabe, a mãe, o pai, os irmãos e os parentes todos que estavam com ela foram poupados. Por quê? Porque Raabe tomou uma atitude de fé. E só entra na genealogia de Jesus quem tem fé. A atitude de fé dela escondeu esses espias. E proporcionou que eles fossem embora em paz. Essa atitude dela fez com que todos fossem poupados. Mas se não bastasse isso, ela casa com um desses. Não fala que ela é com um desses, ela casa com um. E aparece o nome dela lá na genealogia de Jesus. Raabe casou e ela era o quê? Uma prostituta. E ela não era da tribo de Israel. Ela não era israelita, ela não era judia. Mas ela entrou. A primeira foi uma, Tamar. A segunda foi essa mulher prostituta, ex-prostituta e
não era de sangue judaico. A terceira foi Ruth. Vamos lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Eu não vou lá na genealogia te mostrar onde está ele. Você pode ir lá e vai ver esses nomes lá. Outro nome que entrou, Ruth. Ruth, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Quando Boaz assume todo o terreno, ele diz assim também, além de comprar o terreno que ia pertencer a Noemi, ele fala assim no 10. E também, Ruth 4, versículo 10. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre os seus irmãos, e por porta de sua cidade, disto sois hoje testemunha. Nessa união, ele não permitiu de que a genealogia de Jesus fosse interrompida. Mas quem que era essa Ruth? Ela era uma moabita. Ela não era judia, ela não era israelita, era uma moabita. Para que não terminasse, para que não interrompesse esse desígnio da genealogia de Jesus, casou-se Boaz com Ruth. Mas por que Ruth teve esse privilégio? A coisa mais incrível, que não vamos entrar aqui, você pode ler depois, foi a fidelidade de Ruth para com Noemi. A atitude de Ruth para com Noemi, as mulheres falam, será excelente. Ela entrou na genealogia de Jesus, sem ter direito de entrar. E além de tudo, mulher não entrava na genealogia, além dela não ser israelita, ela também era mulher, não era para entrar. Ela entrou por quê? Por causa da atitude dela. Assim, deixou Deus assim de uma forma muito alegre. Ele falou assim, olha, essa tem que entrar. E entrou o nome dela. E a outra mulher que entrou também está aqui em 2 Samuel, Batseba. Batseba entrou na genealogia de Jesus e eu falo que por misericórdia de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus, para poder mostrar como que Deus é longânimo, como que Deus perdoa, perdoa. Houve um ato repugnante, era para morrer Batseba, era para morrer Davi. Davi, além dele ter tido uma relação sexual com uma mulher casada, ele ainda matou o marido dessa mulher. Mas como Deus falou que iria deixar a dinastia de Davi eterna, o Senhor não eliminou Davi nem a dinastia de Davi. E essa mulher que foi instrumento diabólico para poder provocar isso juntamente com Davi, os dois foram instrumento diabólico, ela teve o nome dela ali. Uma adúltera e um adúltero. Davi e Batseba com os nomes ali. Mas por quê? Porque o Senhor perdoou o pecado. Quando Davi falou assim no Salmo, meu pecado, ele é vermelho, ele não tem jeito de limpar, mas o Senhor perdoou e ele ficou branco como a neve. Para Deus mostrar que ficou branco como a neve, o nome dela entrou no livro. Mas não apenas o nome dela entrou no livro, mas aqui entrou o nome de 2 filhos dela. E o incrível, que lá no caso lá dos 2 irmãos, gêmeos, filhos de Judá, entrou fulano de tal, teve filho e filho gêmeos. Mas aqui não. Aqui a genealogia mostra os 2 filhos de entrar de maneira diferente. Aqui, em Lucas, entra o nome de um dos filhos. E lá em Mateus entra o nome do outro filho. Eles não aparecem juntos. Lucas escreve o nome de um filho. E em Mateus, na genealogia, escreve o nome do outro filho. Por quê?
que a genealogia de Jesus, que ela iria sofrer uma ruptura. Iria ter duas dinastias, duas genealogias para se chegar de novo. Iria ter a genealogia por parte de José e ia ter a genealogia por parte de Maria. Coisa mais linda. Separa aqui, nessa união de Batseba com Davi, separa aqui, conta a história de Natã e Salomão. E lá na frente junta de novo os dois. Por quê? A união de Maria com José, padrasto de Jesus. É lindo, maravilhoso. Então em Davi começa, e vai, como diz um outro aí, né? É poderoso, é impactante. Não é nem poder impactante, mas é impactante mesmo. Você olha no olhar geral, quando Davi e Batseba provocam algo impugnante, o perdão de Jesus, de Deus é tão grande sobre eles, que faz com que alguém muito importante na genealogia de Jesus, que é José, e alguém muito importante na genealogia de Jesus, que é Maria, aparece justamente a partir de quem? De Batseba. Olha para vocês verem aqui. 2 Samuel, versículo 12. 2 Samuel, versículo 12. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 25 e 26. Aconteceu o pecado. 2 Samuel 12, 25 e 26. Davi o entregou. Vamos olhar mais atrás aqui, né? No 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a. Não é 25 e 26, é 24 e 25. Eu errei. Deixa eu consertar isso aqui. 24 e 25. Eu não 25 e 26. Isso. Olha para vocês verem aqui. Logo quando houve o pecado que o filho morreu, aí fala aqui no 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou Salomão. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Natã que não é o irmão de Salomão, viu? Aquele Natã é um outro, é o profeta. E este lhe chamou Gedidias por amor do Senhor. Olha para vocês verem. Gedidi? Olha só para vocês verem que de repente, logo depois que Davi pede perdão a Deus pelo que cometeu, ele deita com a mesma mulher e ele tem imediatamente quem? Um filho, Salomão. E aqui mostra os outros filhos com Batseba, que teve vários filhos, mas o interessante é que ele não coloca Salomão como primeiro, mas é o primeiro. Olha que vocês verem aqui em 1 Crônicas, para frente um pouquinho, 1 Crônicas capítulo 3, esperando para ver se não consigo extrapolar as 1 hora que eu sempre sugiro. 2 Crônicas capítulo 3, fala dos filhos de Davi todos. E mostra um montão de filhos lá atrás. Detalhe, Salomão não foi o primogênito. Aí fala o seguinte aqui, ó. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobate, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Olha que parece Salomão por último. Mas vocês viram que logo depois que foi feito perdão, quem é que nasceu foi Salomão. Então, uma inversão aqui. Então, Salomão, o primogênito por parte de Batseba. Natã, que não é o profeta Natã, é o filho dele. Sobeba e Simeia. Sobabe. Agora, teve outros filhos de outras mulheres antes. Por que Salomão teve o direito de entrar? Porque a misericórdia de Deus foi tão grande, gente, isso é realmente impactante, a palavra é essa. Realmente é poderoso, porque é o seguinte, ele cometeu um pecado terrível. Batseba cometeu um pecado terrível. E Davi fala no Salmo,
o Senhor tornou como branco livre a minha alma. O que ele fez aqui? Ele não só citou Batseba, o nome dela, que mulheres não podiam entrar na genealogia, entrou. Como que também entrou aqui na genealogia que em Lucas entrou Salomão, ou invertido aqui, em Lucas entrou Natã e em Mateus entrou Salomão. Não só entrou os dois nomes dos filhos aqui, como também algo interessante. Aqui se firmou a dinastia de Davi. Outros filhos de Davi tinham direito de ser o primogênito, queria ter o nome no livro e também automaticamente o que ele pegaria? A dinastia. Porque o primogênito teve até uma briga, que Absalão quis roubar o trono de Davi quando Davi ainda vivo. Depois teve outro lá que quis assumir o trono, sendo que era prometido para Davi. Mas não foi Davi que falou o seguinte assim, eu quero que meu Salomãozinho venha reinar no meu lugar, não. Não, foi o próprio Deus que quebrou uma tradição de que o primogênito herdava. Não fala aqui que Absalão foi mal aos olhos de Deus. Não fala que os outros filhos foram mal aos olhos de Deus. Fala aqui, olha só, nasceu aqui, ó, Amon, nasceu vários outros aqui, Absalão, vou citar aqui não. Mas não fala isso, simplesmente fala que Deus resolveu quem iria ser substituto, quem ia ser primogênito. E também o rei, Salomão. Olha para vocês verem aqui, se não é o que está falando. Olha assim, segundo, 1 Crônicas, capítulo 22. Aí nesse mesmo capítulo 22. Olha se não é nítido quando fala isso. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Quando Deus revela algo poderoso para Davi a respeito do trono que iria ser construído, do templo que iria ser construído, não vou entrar aqui em detalhe, diz aqui, ó, 22, versículo 9. Eis que te nascerá um filho, que será sereno, porque lhe darei... Será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão, fala o nome, será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Olha para vocês verem. Você fala assim, então quer dizer que Davi virou e falou o seguinte assim, eu vou pôr o nome desse filho de Batseba de Salomão, porque Deus falou que Salomão seria o... Não. Fala que esse filho será sereno. Fala sobre a qualidade. Fala sobre o caráter desse filho. Não é pelo fato de ele ser apenas Salomão, mas fala também de caráter. Fala de uma qualidade que esse filho ia ter, que os outros não teriam. Os outros que teriam direito de ser descendentes, que vieram antes de Salomão, não teria. Mas este será sereno. Este dominará. E eu vou pôr o nome dele, que é de Salomão. Então Deus estabeleceu direitinho. Deus escolheu Salomão para ser o quê? Para ser quem iria levar a dinastia. Não foi o primogênito, nem os outros. Judá teve o direito, não era o primogênito, era o terceiro, o quarto. Aqui Salomão não tinha direito, ele foi. Mas se não bastasse isso, entre o quê? Olha para vocês verem aqui, Salomão. Mateus, capítulo 1, quando fala de Salomão, capítulo 1, versículo 1, mostra algo interessante. Quando você faz escatologia, eles entram nesses detalhes muito profundos. Quando você faz teologia, entra em detalhes muito profundos. E aqui tem um detalhe interessante. Na genealogia de Jesus, quando fala para Mateus, Mateus começa assim. Livro 1:1. Livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Deixa bem claro que é filho. Aí começa a falar. Abraão gerou. É filho. Está ali testificado. Foi feito o DNA, não tem como errar, é filho. Ele gerou
Começa a geração. Aí você vai aqui, lá em Davi, versículo 6, e diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher Urias, mulher de Urias, que é a Batseba, né? Agora olha para vocês verem aqui em Lucas, que nós começamos por Lucas e vamos encerrar por Lucas. Lucas, capítulo 3. Começamos em Lucas e encerramos em Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lá fala, filho e gerou. Aqui já fala o contrário. Lucas 23, 3, 23 diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Como que fala no seu? Era o quê? No seu é uma coisa? Na outra ele fala que era como se pensava. Na outra versão. Era como se cuidava. Numa versão que eu li fala era como se cuidava. Aí se pensava. Filho de José, filho de Levi. Por que que fala aqui que era Jesus, filho de Eli? Por que que fala aqui que era como se cuidava, que ele era filho de José, filho de Eli? Porque Jesus não era filho de José. Era como se cuidava. Numa versão fala que era como se pensava. Todos pensavam que Jesus era filho de quem? De José. Mas não era. Era como se pensava. Quando você fala que era como se pensava, o que quer dizer? Essa genealogia não é igual à outra. A outra mostra certinho. Fulano nasceu ciclano. Porque chegou até José. José era descendente direto de Salomão. Mas aqui não. Aqui era como se cuidar, porque vai mostrar uma outra genealogia que não se mostra. Mostra sempre genealogia de quem? Do homem. Não existe genealogia de mulher, mas Maria aqui foi especial. Maria era especial. Não tinha como não entrar a genealogia de Maria. Foi a única que teve uma genealogia escrita na Bíblia. Aí para não entrar o nome de Maria, fala, era como se cuidava. Filho de José. Ele não era filho de José. Aí você vai lá em Davi. Você vai andando aqui, que eu não tinha colocado. Olha no 31, versículo 31. Que faz aqui a inversão ao contrário, tá? Eliaquim, filho de Meleá, filho de Menã, Menã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Não fala Salomão, filho de Davi, fala Natã, filho de Davi. Por quê? Porque de Natã veio Maria. E de Salomão veio José. Algo lindo. Aí você vira para mim e fala assim, o que isso significa? Olha como que Deus trabalha para poder realizar os desígnios deles. Outra coisa, olha como que Deus faz questão de honrar pessoas dignas de ser honradas. Mas olha também como que Deus eliminou o nome de pessoas que não tinham direito de ter o nome. Eu convido para você que agora quer fazer parte dessas lindas genealogias, aos que creram pela fé, se tornaram também filhos de Abraão, como Abraão na fé. Só entra no reino quem tem fé. E só entra no reino quem faz essa oração de fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Convido para você agora, ora após mim dizendo, eu falo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude, até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim em tudo que eu tenho, todos que eu amo em teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para que eu também me torne um descendente dessa genealogia. E a partir de agora,
de uma forma consciente, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora me dirija a você que desviou do caminho do Senhor. Eu sou daqueles que acreditam que quando o nome foi escrito, ele não apaga. Não apaga. Olha na genealogia o que Deus fez para que algo imutável permanecesse. Ele fez tremendo. Não apaga. Eu acredito que a salvação garantida ela é eterna. Ela foi selada com o sangue do Cordeiro. Mas quando você faz uma coisa errada, você vai sofrer as consequências do pecado. O Senhor levantou uma parábola do filho pródigo. Ele nunca deixou de ser filho. Por mais que ele andasse aí como mas ele nunca deixou de ser filho. Ele sofreu as consequências do pecado. Jesus nunca esqueceu de você. Você é que afastou de Jesus, mas não Jesus de você. Mas ele pede para que você, como aquele filho pródigo, reconheça e volta. E Deus pode fazer de você o que ele fez com Davi e Batseba. Esquecer do seu pecado, por terrível que seja, e fazer uma obra tão maravilhosa como nunca foi feito na sua vida. Pegue este exemplo, esse ato tremendamente forte da misericórdia de Deus, através da vida de Davi e de Batseba, pode acontecer com você. Retorna para o caminho. Ora após me dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos na fé, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Eu te peço, Senhor, volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou agora orar por vocês. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos, à tua presença. E peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Hoje eu extrapolei mais que da outra vez que eu tinha extrapolado. Eu gosto de fazer aproximadamente 1 hora, mas não tinha como. Eu pensei em fazer esse vídeo com 2, 3 mensagens e o Senhor mostrou que não, que poderia ser de uma vez só. Então eu peço perdão a vocês por ter esticado um pouquinho mais. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, coloco a minha Jandira, esse e essa na tua presença, que está assistindo, ouvindo. Sim, ó Deus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, tremendamente abençoada, em nome de Jesus.